Bom dia, olá, Campus Lagarto, queridos alunos e quem estiver nos assistindo. Hoje a gente inicia, hoje a gente inicia o ciclo de palestras do tutorial no módulo de Introdução às Ciências da Saúde. Eu sou coordenadora desse módulo e vou explicar rapidinho para vocês o objetivo da gente inserir palestras dentro da atividade tutorial. As palestras na atividade tutorial, ela pode ter várias intenções, né? E algumas delas está relacionada à complementação de temáticas que os coordenadores dos módulos entendem que são necessárias para um melhor aprendizado do aluno. Ela está relacionada ao aprofundamento de temas que às vezes a gente não tem tempo hábil dentro do tutorial, dentro das discussões, para poder fazer o aprofundamento, e a aplicabilidade de alguns temas que são discutidos no tutorial. Então, sempre que é possível, a gente convida algum professor da área, algum professor especialista para trazer esse algo a mais para as nossas atividades, tá bom? Bem, hoje o professor convidado é o professor Frederico Pinheiro Leão. Ele já foi professor do nosso departamento de Educação em Saúde. Seja bem-vindo, Frederico, professor Fred. O professor Fred hoje vai trazer para a gente um aprofundamento, uma discussão mais detalhada sobre o tema correntes filosóficas e sua influência nas ciências da saúde, né? É um tema que está na ementa do nosso módulo e ele precisa ser discutido com uma profundidade para que vocês se situem melhor em relação a essa construção histórica, né, da saúde. Bem, professor Fred, é com você agora. Tá certo. Vamos lá. Fechar aqui uma intercorrência, fechar a porta. Bom dia a todos. Vamos lá nesse processo que é novidade para mim, eu acho que é novidade para todo mundo, mas estamos nós aqui, né, fazendo esse esforço, esse aprendizado aí, o Ricardo editando, comandando, o professor Ricardo aí no comando das tecnologias da informação aqui com a gente, e fazendo isso aqui acontecer tecnicamente. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite de estar aqui. Eu gosto muito de abrir esse diálogo. Estive até ano passado no campus de Lagarto, na atividade de prática de ensino na comunidade, e essa é uma discussão que eu sempre já costumo ter há algum tempo, né? A primeira vez assim nesse formato, não é algo muito simples, né? Porque tem processo de interação, muda tudo, né? O tempo que a gente tem que ver para que fique razoavelmente palatável, não fique tão enfadonho, né? Afinal de contas, a gente está falando também de alguns temas que são temas de outras áreas, né? E são temas, um tema interdisciplinar que é muito legal, muito importante, mas que traz outras lógicas também, incorpora outras questões. Então, dentro do possível, vou fazer uma apresentação, procurar fazer ela dentro de algum tempo limite, mais ou menos 1 hora, para a gente poder ainda ter um tempo de trocar uma ideia. E é mais ou menos por aí. Para começar já, estou interagindo aqui, olhando para a Patrícia, estou olhando para ela ainda. Pode sim, professor. Vamos mandar brasa aí. Pois bem, eu vou ver como é que fica aqui, então, a transmissão dos slides. Aqui está aparecendo com os slides na lateral,
Se puder continuar assim, vou deixar, não sei como é que está a visão aí para todos, ou não. Por enquanto, então, vou começar assim. Se for o caso, me deem um toque aí, Ricardo e Patrícia, se fica melhor assim ou de outro jeito. Tá ótimo, ok, então continuaremos assim. Bom, vou começar então a dar aquela disparada, né, para tentar engrenar aí nos temas, começar, né, sempre preciso daquele tranco, daquele embalo, então vamos fazer isso logo. Em primeiro lugar, eu acho que algo muito importante assim para se destacar, né? O nosso propósito aqui não é um propósito de aprofundamento na filosofia ou em conceitos, né? A gente não consegue fazer isso num período tão curto, claro, e também não são necessariamente todos os campos de domínio. Eu vou falar aqui de muitos autores, de muitas perspectivas, e eu não tenho domínio profundo sobre esses todos, e, obviamente, também algumas simplificações e estruturações didáticas são necessárias para que a nossa conversa aqui flua de uma melhor maneira. Então, a gente vai ter algumas simplificações, a gente vai ter um limite de discussão, mas justamente porque o nosso propósito é conversar de uma maneira que tenha sentido, né? Uma relação que, embora ela esteja consolidada na saúde coletiva, ela está consolidada, no próprio campus ela está consolidada, quando a gente vai para a OMS, ou quando a gente vai para a própria estruturação do SUS, né? Essa relação interdisciplinar, ela está muito presente, está ali registrada, embora ela esteja presente e registrada, ela não é uma articulação natural, ela não se faz de uma maneira massificada, ela é contra-hegemônica, né? Então, o nosso propósito é justamente apresentar um pouco isso, introduzir essa discussão, não necessariamente para falar desses conceitos, desses autores que a gente vai ver aqui, mas principalmente para trazer o aspecto da reflexão e como essas reflexões e como essas análises incorporadas à área de saúde, né, a atuação, sobretudo a clínica, né? Eu diria que eu acho que o que está posto aí em termos práticos é um grande desafio à clínica, à atuação na área de saúde nesse sentido, né? Então, esse desafio é justamente lidar com uma atividade profissional que também lida com a população. E essa atividade profissional que lida com a população, ela precisa ser montada a partir de uma coerência racional, científica, né? Isso é muito importante, isso é fundamental, né? Principalmente nos dias atuais. Então, ela precisa desse fundamento científico, ela precisa desse arcabouço científico, né? Mas, ao mesmo tempo, ela precisa mais do que isso, né? Então, ela precisa partir da ciência, de um conhecimento sistemático, mas ela precisa entender também que esse conhecimento sistemático tem seus limites e que é preciso expandir. Então, é um esforço de expansão desse conhecimento sistemático para que a gente não inverta as coisas, né? A ciência, ela tem que estar a favor das pessoas, da vida, né? E não o contrário, né? Então, a ciência não deve se colocar acima do que em determinados momentos parece ser a necessidade das pessoas, mas eu já estou, talvez, botando o carro na frente dos bois. Vamos seguir aqui minha linha de raciocínio, que está aqui mais ou menos estruturada. Então, acho que, partindo desse ponto, então, né, o propósito é colocar, trazer um pouco de como essas reflexões, de como essa base filosófica, de pensamento, ela, em primeiro lugar, faz nascer as ciências em geral, inclusive as ciências da saúde, mas não só elas, todas, né? Mas as ciências da saúde, elas nascem dentro de uma estrutura filosófica, tá? Em segundo lugar, embora as ciências em geral, elas se desloquem um pouco da filosofia, o que eu, de certa forma, vou colocar aqui é que elas precisam da filosofia, de uma reflexão filosófica, sociológica, psicológica, né? Eu vou trazer aqui, em primeiro lugar, então, fazendo esse contínuo aqui da apresentação, esse pequeno texto,
texto aqui, não vou botar muitos textos para vocês, não se preocupem, eu não sei como é que está a visualização, deixa eu consultar aqui meus parceiros, está ok a visualização do texto? Beleza, então vamos lá. Okay. Eu estou trazendo esse texto, que é uma citação, né? E vou ler aqui, rapidamente, para que a gente siga o nosso raciocínio. Né? Em algum remoto canto do universo, que se deságua fulgurantemente em inumeráveis sistemas solares, havia uma vez um mastro, no qual animais astuciosos inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais audacioso e hipócrita da história universal. Mas, no fim das contas, foi apenas um minuto. Após alguns respiros da natureza, o astro congelou-se e os astuciosos animais tiveram de morrer. Essa é uma citação direta aqui desse sujeito, que é o Nietzsche, né? Um sujeito conhecido, principalmente esse bigodão dele aí, né? E que traz uma reflexão. Esse Nietzsche é um pensador já do século XIX, mas que traz essa reflexão sobre a razão, sobre o conhecimento. Isso é muito característico do pensamento dele, que é, em primeiro lugar, a gente tem aqui a produção de conhecimento, isso torna tudo tão importante, né? Mas, ao mesmo tempo, essa importância toda e essa capacidade de inteligência irracional toda, ela é uma migalhinha, assim, diante da natureza, diante de algumas outras coisas que a gente desconhece e que fatalmente também estamos submetidos. E aí tudo parece um pouco menor e menos importante do que a princípio a gente olha, né? Eu gosto sempre de colocar essa imagem, né? Eu uso ela já há um tempo, mas parece que hoje em dia ela ganha outro significado, porque fala do sistema solar, fala da forma mais ou menos redonda dos planetas, e isso tem sido motivo de brincadeiras e tudo. Mas, assim, trazendo essa imagem, eu acho que é uma imagem que é bastante familiar a todos, né? A imagem do nosso sistema solar. Infelizmente, nessa situação, a gente não interage tanto em cima da imagem, então eu vou trazer simplesmente as reflexões mesmo. Uma imagem do nosso sistema solar que a gente está muito acostumado a ver, a conhecer, a gente acha ela muito familiar, mas veja bem, ao olhar para essa imagem, muitas vezes eu me paro assim e pergunto, nossa, cara, a gente está ali naquela bolinha azul ali, um planeta, né, suspenso no ar e girando em torno de uma bola de fogo gigante, também suspensa no ar e no vácuo, e isso traz assim uma imagem um tanto assustadora, né? Nossa, então a gente está aqui, né, girando em torno do próprio eixo, girando em torno de uma bola de fogo, e qual o sentido disso tudo? Como é que essa coisa funciona? Aí você tem algumas explicações, mas quando a gente contrasta essa imagem, esse entendimento com o nosso dia a dia, com a nossa vida cotidiana, não sei onde vocês estão exatamente, mas talvez olhando para o lugar onde vocês estão, para a sala onde vocês estão, ou para a janela, se vocês estiverem do lado de uma janela, olhando para a vida acontecendo aí, tudo parece tão organizado, tão material, tão palpável, né? Tão definido, tão claro. E quando a gente, de repente, se distancia disso e imagina que essa materialidade toda da vida que a gente está vivendo agora está aí, dentro desse planeta, e é pequititinho assim, e isso, o planeta também é pequititinho assim, está girando essa bola que, apesar de gigante proporcionalmente, também é pequena diante de um universo maior, meio que coloca assim em questão toda essa certeza, essa segurança que esse mundo que a gente está olhando aqui imediatamente nos passa. Essa é uma reflexão filosófica, talvez uma reflexão filosófica original e que a gente traz para as ciências, traz para toda a produção de conhecimento. E por isso que eu gosto dessa imagem, por isso que eu gosto de trazer isso, né? Qual é essa reflexão? É uma reflexão sobre a vida, sobre a finitude da vida, sobre o sentido da vida. Essa é uma reflexão filosófica fundamental, né? A filosofia ela parte de uma reflexão sobre a própria existência, né? Tentando
explicar como é que as coisas acontecem, tentando criar entendimento sobre a vida, né? E também criar formas das pessoas se relacionarem a partir desse entendimento. Essa é uma reflexão que faz nascer a filosofia, e eu diria, ela continua sendo a reflexão que anima as ciências, né? As ciências mais modernas, mais atuais, de alguma forma, são a continuidade da reflexão sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre como as coisas funcionam, né? E, se possível, sobre a possibilidade de a vida não ser finita, ou pelo menos de a vida ser prolongada. Talvez aí essa reflexão se aproxime mais do campo das ciências da saúde, do campo da clínica, né? Como é que funciona a vida, como é que ela pode ser prolongada, de repente até como é que ela pode ser perpetuada, né? Talvez a gente não pare muito para pensar nisso, mas isso, de certa forma, está no horizonte da ciência e da produção de conhecimento sobre a vida. E essa é uma reflexão filosófica básica, fundamental. É a partir daí que as reflexões, as escolas, os pensamentos, os conceitos foram se agregando em termos de conhecimento, construindo grandes teorias, até chegar nas ciências, que também fazem, digamos, aqui a gente tem uma espécie de contínuo, né? O contínuo da razão, o contínuo do desenvolvimento do pensamento, de maneira cada vez mais objetiva e eficiente, né? Então, eu diria que, apesar de diferente, bastante diferente, há um aspecto bastante comum na base, tanto dos conceitos que continuam sustentando as ciências, mas também na base desse sentimento, dessa reflexão, né? Que é olhar o mundo, ver, né? Não necessariamente essa imagem, mas olhar para todas as incertezas que se tem e, a partir daí, refletir, se perguntar sobre a própria existência, tentar compreender como é que isso tudo funciona e, se possível, encontrar respostas para isso, para que se possa intervir, para que se possa perpetuar a vida, para que a vida possa ser, quem sabe, até eterna, né? Algo que está, digamos, utopicamente ali no horizonte. Então, são perguntas fundamentais da filosofia que eu diria que continuam sendo perguntas fundamentais da ciência, e a ciência continua atrás, né, dessas respostas. Eu vou passar aqui alguns slides para que a gente possa ser mais célere aqui na apresentação. E eu vou direto aqui para a maneira como a filosofia, né, construía um pensamento a partir dessa reflexão sobre a vida, né? E a gente pode dizer que a maneira como a filosofia construiu esse pensamento em cima dessa reflexão sobre a vida é também a maneira como se estruturam, em termos conceituais, as ciências. Sempre dialogando com isso que a gente vai ver aqui agora, que é, em primeiro lugar, a questão do sujeito, ou seja, como é que o homem funciona, como é que os aspectos relacionados à vida humana funcionam. Essa é a questão do sujeito. E no item 2 aí, colocado, eu vou fazer uma simplificação realmente muito grande, eu vou saltar muitos períodos muito longos para falar de alguns autores que vão, ao falar desses autores, eu vou procurar principalmente o seguinte: dar exemplos dessas duas correntes que eu estou colocando aí no item 2, que são o idealismo e o materialismo, né? Por que eu vou falar do idealismo e do materialismo? Porque são basicamente os dois modelos filosóficos sobre que constroem teorias sobre o sujeito, sobre o homem, sobre a vida, né? E, de certa maneira, aliás, de certa maneira não, eu vou dizer mais diretamente isso, as ciências, elas dialogam o tempo inteiro, as ciências da saúde, digamos assim, elas dialogam com esses dois modelos, né? A ideia é observar de que maneira uma ciência, por exemplo, ela está
horas mais numa perspectiva idealista, né, do conhecimento, ou horas mais numa perspectiva materialista. Lembrando que eu vou fazer aqui uma simplificação muito grande, que as teorias, elas não são, assim, digamos, tão... algumas delas não são tão... aliás, quase todas, né? Elas não são tão maniqueístas, assim, a gente encontra aspectos de idealismo e materialismo em um e outro, mas, em geral, a gente tem autores que estão ali situados dentro de um idealismo, situados dentro do materialismo, outra percepção, outra concepção, né? Outra nomenclatura para isso. A gente pode pegar aí no empirismo e no racionalismo, racionalismo relacionado ao idealismo e empirismo relacionado ao materialismo, é outra forma também de classificar correntes filosóficas, né? E, então, de novo, repetindo, falar dessas duas tendências, né, são teorias que pensam o mundo de uma maneira materialista e teorias que pensam o mundo de uma maneira idealista. E esses dois conjuntos a gente identifica também nas ciências, né? As ciências, ora pensando o mundo de uma maneira idealista, embora isso às vezes até pareça um pouco contraditório, mas sim, é isso que eu vou tentar demonstrar e trazer para reflexão. E às vezes a ciência pensa o mundo de uma maneira mais materialista. E aí vamos tentar ver o que é que isso tudo significa. Mas o ponto principal que eu quero destacar é justamente esse item 2, né? O que a gente vai estabelecer aqui é um diálogo entre um pensamento idealista e um pensamento materialista, idealismo e materialismo, e para colocar em análise, e que dentro do possível vocês possam levar isso com vocês, colocar em análise as práticas, né? As práticas clínicas, mas também os fundamentos científicos, né? Se ele tá, de que maneira ele está ali se apresentando, né? Que aspecto idealista está ali se apresentando, que aspecto materialista está ali se apresentando. Só um minuto. Gente. Eu vou usar essa pergunta. Filho, eu tô... mas eu vou usar essa pergunta. Tá. Pode usar. Intercorrências domésticas, desculpem. Então, voltando, é esse ponto, né? Então, esse é o meu mote aqui de desenvolvimento. Então, para isso, a gente vai ver alguns autores chaves, alguns pensamentos chaves, para procurar entender isso e depois chegar na nossa situação mais contemporânea. Eu acho que um primeiro um primeiro ponto, acho que de referência histórico é o Renascimento, né? Procurava interagir nesse momento aqui, falando do Renascimento, passagem e tal, para a modernidade, essa transição. Não temos tanta interação, então vamos direto aqui. Então, basicamente, a gente tem algumas transformações históricas, determinado contexto, e a gente tem a passagem, algumas modificações que são marcantes, né? A gente tem a passagem de um teocentrismo para um antropocentrismo, então as explicações religiosas, elas vão dando lugar às explicações centradas no homem, né? Então a religião vai dando lugar à razão enquanto modelo de explicar o mundo, né? É importante colocar aqui alguma observação, porque geralmente as pessoas falam da Idade Média, nesse momento a gente discute um pouco, a Idade Média tem esse apelido de Idade das Trevas e tudo, e é sempre bom, né, esclarecer algumas coisas, não simplificar tanto, embora a gente não tenha tanto tempo, mas veja, a gente, claro, coloca uma hierarquia, né, entre conhecimento religioso, entre conhecimento científico, isso existe, isso tem um propósito, a gente está numa era da razão, mas sem necessariamente desfazer essa hierarquia, porque eu acho importante que a gente funcione dentro do campo da razão, dentro do campo da ciência, mas é importante, inclusive, enquanto tal, que a gente perceba que a religião, o conhecimento religioso, igualmente serve para organizar uma sociedade e permitir que a vida se passe, se dê, que a sociedade se organize e exista, né?
Então, o que a gente pode, assim, rapidamente, só abrir um parênteses de comentário sobre a Idade Média, que embora ela seja tão, assim, falada de um jeito como Idade das Trevas, em que o conhecimento estava obliterado, estava apagado, estava oculto, né? Mas, por outro lado, é preciso compreender que aquele tipo de organização social ele se manteve durante séculos. Então, ele foi eficiente para manter a coesão de um povo, na verdade, de vários povos, para manter uma ordem social, cultural, para dar explicações, fazer e permitir que as pessoas vivessem suas vidas, né? E esse é um propósito semelhante ao da ciência também, né? Mas, obviamente, a partir de parâmetros diferentes. Bom, então o Renascimento ele faz essas marcações e a partir daí a gente muda um discurso, a gente sai de um discurso místico para um discurso mais voltado para a razão e mais voltado para a existência do indivíduo, e a gente chega nessas dois tipos de modelos, né? É a partir justamente da razão, né? Da razão que se desenvolvem dois modelos, né, de pensamento, esses que eu falei, idealismo e materialismo, e que vão tentar explicar a realidade, cada um ao seu modo. Em linhas muito gerais, e falando de uma maneira bastante simplificada, a gente tem, no idealismo, a percepção de que a existência, a essência, digamos assim, precede a existência, ou seja, as pessoas e o mundo já têm uma característica, vamos falar das pessoas, do homem, né? Ele já tem suas características ao nascer, já traz para esse mundo algumas de suas características, e independente da existência que ele tenha, há uma estrutura de sujeito, de eu, que é anterior a essa existência. Já o materialismo, né, também em linhas gerais, vai no sentido contrário, vai dizer, olha, não existe uma essência, não existe características anteriores, e o que existe é uma realidade material. Então, é a existência que gera a suposta essência, gera o sujeito, o que a gente é gerado a partir da existência material. Então, uma corrente fala, olha, o sujeito, o eu, já vem com certas características, e a outra corrente fala, essas características elas não são naturais, elas vão ser concebidas na materialidade da existência. E aqui a gente vai para alguns autores, algumas figuras bem famosas, né? O Sócrates, né? Um nome bem conhecido, antes aí do Renascimento, mas o Renascimento justamente resgata, né, esse pensamento clássico. E o Sócrates ele tem várias curiosidades, tem um apanhado de pensamentos, de reflexões que são muito, muito interessantes, eu diria muito atuais, e dentre várias, né, eu gosto sempre de trazer uma reflexão dele inspirada naquele formato dele, aquela metodologia, né, que induzia as pessoas a construírem um pensamento em vez de simplesmente dizer, né, qual era a percepção dele, ele ia lá enchendo a pessoa de perguntas para que a pessoa, ao tentar fazer o esforço de responder as perguntas, chegasse talvez na ideia que ele tinha lá na cabeça. E ele tem uma reflexão que é muito interessante, que é uma reflexão sobre o bem, né? E ele coloca algo que é mais ou menos assim, tá? Ele pergunta, bom, o bem é o bem e por isso é uma prática dos deuses, ou o bem é o bem porque é praticado pelos deuses? Vou tentar repetir, né? Na reflexão que ele está colocando, existe um bem supremo ao qual, inclusive, os deuses estariam submetidos. Então, há um bem, e esse bem, porque é o bem, é praticado pelos deuses. Ou o contrário, não há necessariamente um bem superior aos deuses. O que existe, em primeiro lugar, são a prática dos deuses. E aí, a partir disso, a gente tem um parâmetro para dizer o que é o bem. Né? Essa é uma reflexão que não tem necessariamente uma resposta, mas que, de certa maneira, ela reflete esse aspecto dessas duas correntes, né? Dessas duas linhas de pensamento.
E aí a gente vai para dois outros gregos também muito famosos, o Platão e o Aristóteles, né? Que tem uma relação direta com o Sócrates. E para apontar aí que esses dois, né, eles também têm uma relação muito próxima, muito direta, com essas duas estruturas de pensamento, o materialismo e o idealismo. Né? O Platão é um ícone do idealismo, né? E o Aristóteles, talvez, uma das influências para o empirismo, para o materialismo. Né? O Platão, ele tinha um entendimento, na filosofia dele, um entendimento de que ele acreditava no inatismo, ou seja, que dentro desse modelo, que o homem nasce com estruturas de pensamento, de ideias, né, que elas já lhes são naturais e elas precisam ser desenvolvidas, né, através da vida. Então, a reflexão filosófica é o desenvolvimento de ideais que já precedem a existência, ideias de vida, ideias de bem e de mal. Né? Já o Aristóteles, ele tinha uma outra perspectiva. Então, ele é muitas vezes apontado como um dos fundadores do empirismo, isso é uma controvérsia, no mínimo um realismo, em que ele não concebia ideias pré-existenciais e que as ideias eram construídas na existência. Então, aí na antiguidade a gente vê, né, uma reflexão provocada por Sócrates e dois de seus discípulos, digamos assim, Platão e Aristóteles, né, com perspectivas diferentes. Isso não quer dizer que eram de dois times diferentes, que um torcia para uma coisa e que o outro torcia para outra. O que é importante aí é perceber como é que o pensamento foi se estruturando a partir dessas duas perspectivas. E que continua, digamos assim, é por isso que a gente está falando disso nesse momento. Então, temos aí as duas grandes teorias, né? Os dois grandes conjuntos de teorias, e eu imagino que vocês tenham compreendido um pouco, espero, né? Qualquer coisa, voltamos a conversar no momento posterior. E damos um pulo agora para essa época do Renascimento, para falar aí de um ícone do idealismo, né? O René Descartes, que também deve ser muito conhecido de vocês, né? Vocês devem ter ouvido falar a frase famosa dele, né? Aí ele atrás também de outra coisa muito famosa atrás dele, aí, né? Ele é realmente um divisor de águas, pensamento, e ele é um sujeito que vai construir o pensamento dele, ele está alinhado aí no racionalismo, no idealismo, e ele fornece uma base de pensamento muito importante, né? Concordemos ou não. E que é a percepção de que o mundo ele possui leis, digamos, universais, né? E que é preciso descobrir essas leis universais, né? Então, mas isso tem uma materialidade com a natureza, e tudo tem uma materialidade com a natureza, mas, ao mesmo tempo, tem um pressuposto de que essas leis elas estão aí antes mesmo que a gente apareça. E a gente precisa desenvolver o nosso pensamento para descobri-las. Por isso aí uma relação lá com o que estava o inatismo de Platão. Mas, enfim, como é que... Eu vou tentar trazer brevemente algumas coisas do Descartes, só para situar, né? Eu não sei o quanto isso fica fica interessante aqui, né? Mas eu gosto de trazer uma reflexão, uma das meditações do Descartes, justamente aquela que vai gerar uma frase famosa dele, que é aquele penso, logo existo, né? Então, o Descartes ele estava lá justamente se debatendo com o pensamento, né? com a construção do pensamento dele, e ele estava ali em confronto com outras escolas que falavam, não existem coisas essenciais, não existem coisas naturais, o que existe é a experiência de vida, a experiência empírica, e a partir daí a gente adquire conhecimento e cria informações. Então, todo conhecimento só é possível a partir da materialidade da vida, a partir do que os meus sentidos me fornecem de informações. Ele se debatia com isso e ele partia de alguns outros princípios. Olha,
tem a experiência sensorial, isso é importante, mas existem leis, talvez verdades absolutas que são anteriores a essa experiência sensorial, e ele se coloca isso como tarefa. A meditação dele é famosa lá, ele vai construindo ali um pensamento, falando como em primeira pessoa, como um processo de reflexão dele, em que ele vai lá dizendo, olha, eu vou procurar uma verdade absoluta a partir da qual eu consiga pensar em outras verdades, ou seja, só é possível fundamentar a razão, a ciência, a partir de uma verdade que não possa ser questionável, e essa verdade, ele parte justamente de quem, daquilo contra quem ele estava se debatendo, né, dos materialistas, e ele vai dizer, olha, então, vamos lá, a verdade vai ser me dada pelas minhas sensações, então o que eu vejo, o que eu sinto de cheiro, de sabor, o que eu sinto no meu tato é o que vai me dar informações precisas sobre a existência. E ele vai avançando na reflexão dele e traz algumas circunstâncias. Então, por exemplo, ele fala, olha, os meus sentidos podem me enganar, por exemplo, quando eu sonho, né? Quantas vezes eu já tive a percepção de que eu estava num lugar, conversando com pessoas, fazendo tal coisa, e de repente eu acordei e estava no meu quarto. Né? Aquilo parecia tão material, tão verdadeiro aos meus sentidos, mas era um sonho. Né? Aí ele vai dar outro exemplo também, como as percepções também podem nos confundir. Fala, olha, quantas pessoas você não já viu delirando e que tem certeza de que estão em determinado lugar, ou que são pessoas importantes, que estão, às vezes, portando roupas caras e importantes também, mas é aquele sujeito lá delirante que está ali no beco, maltrapilho, discursando para uma multidão que está rindo dele, mas ele está tendo um delírio. Então, a percepção dele está distorcida. Então, essa percepção de um delírio também não me fornece uma verdade verdadeira sobre as coisas. Aí ele segue adiante, olha, eu posso estar sendo enganado, o que é que me garante que eu sou como sou, por exemplo, que meu corpo é do jeito que ele é, porque eu posso estar sonhando, eu posso estar tendo delírio, eu posso estar tendo uma enganação da minha mente. E ele vai seguindo nisso, ele fala, olha, eu posso estar completamente equivocado a partir da minha percepção física. Né? Meus sentidos podem me enganar. Né? Eu posso estar sonhando, eu posso estar delirando, eu posso estar sendo manipulado por um gênio maligno, ele fala disso. E aí, fazendo a minha percepção me enganar. A minha percepção, isso que eu acho tão material, olho para aqui, o vento bate no meu rosto, sinto o sol batendo em mim, vejo os carros passando, as construções, sinto essa mesa, isso que é tão material, de repente pode ser um sonho, um delírio. E ele vai lá, né, no discurso dele, e fala, olha, talvez a minha percepção sensorial esteja me enganando. Talvez isso tudo que esteja acontecendo seja uma ilusão. Talvez, inclusive, o meu próprio corpo não seja do jeito que eu acho que ele é. Agora, tem uma coisa que me garante a minha existência. Eu posso estar enganado sobre tudo. Eu posso, inclusive, estar pensando e raciocinando errado. Mas eu estou pensando. Eu estou raciocinando. Eu tenho um processo cognitivo. Esse processo de pensamento, não importa se está tendo uma percepção correta, ou seja, aí ele se afasta do materialismo, que ele fala, olha, não é através dos sentidos, não é através da experiência, tem uma coisa prévia, que é esse processo de pensamento. E aí ele dá, filosoficamente, um lugar para o sujeito da razão, o sujeito do pensamento. Daí que vem o penso, logo existe. Então, ele se coloca no idealismo, justamente trazendo essa característica do sujeito, do homem, que é a razão. E essa é uma característica que é natural, e é a partir daí que se cria conhecimento sobre o mundo, e não a partir da existência, né? Na percepção dele. Claro, né, os leitores de Descartes vão trazer outros elementos, o pensamento dele é bastante complexo, é muito rico, mas eu estou trazendo essa historinha, né, que é a historinha de como ele chega a essa frase famosa, o penso logo existe, e como ela é inaugural para o pensamento idealista. Né? E outra coisa muito famosa dele, que é esse plano cartesiano, ele, aliás, é um matemático muito importante, ele é um divisor de águas, né? Ele que estabelece ali, ou pelo menos dá uma organização maior, uma difusão maior da chamada geometria analítica. Mas esse plano cartesiano, né, que está aqui, né, que vocês estão vendo aqui atrás dele, com
os quadradinhos e tal, e que está aqui colocado também, ele também parte de um desses princípios deles. Veja, o que é um plano de cartesiano? Você precisa estabelecer coordenadas e, a partir daí, vai estabelecendo também os pontos, vai discutindo, vai descobrindo através de cálculos, né? Cada quadrante tem uma característica e tal, positivo, negativo, etc. E a partir daqui você vai, né, criando formas e aplicando até formas e descrevendo matematicamente o mundo. Mas ele precisa, para você fazer o plano, e a partir desse plano você fazer cálculos, você precisa partir de um ponto. Então, veja bem, aqui tem um aspecto fundamental para a abstração, né, racional e científica também. Você precisa estabelecer um ponto, né? E isso vai precisar atender determinados parâmetros. Então, você precisa tomar uma decisão e começar de algum ponto, né? E isso é bastante interessante, porque a partir desse ponto inicial, ou a partir de uma ideia inicial, como a ideia verdadeira que ele estava aí cogitando, o princípio logo existe, aí sim você consegue fazer um campo de abstração mais amplo, né? O Descartes, então, ele é responsável pelo que se chama uma visão mecanicista do mundo, né? O pensamento do Descartes vai ser muito importante para as ciências, porque é a partir dele que gera uma série de outros pensamentos que vai olhar para o mundo mais ou menos, mesmo que isso já tenha sido questionado pela própria ciência, por exemplo, né? Quando se fala da física newtoniana e depois da física pós-newtoniana, fala, olha, a física newtoniana fala de leis universais e tem um esquadrinhamento que é bastante interessante, bastante útil, mas quando a gente vai avançando nos seus fundamentos, ela é colocada em questão também, embora continue sendo útil e tal, mas de qualquer forma ela funciona dentro dessa visão inaugurada pelo Descartes, que é uma visão mecanicista do mundo. Ou seja, o mundo, todas as coisas, eu coloquei aqui imagens de pessoas, né, do homem, né, aqui dentro da cabeça, mas não é só o homem, né? Todo o universo, né, funciona através de leis, e é como se o universo encarnasse essa imagem de rodas dentadas. Essas leis se encaixam umas outras e fazem o universo, de uma maneira geral, funcionar. Essa é uma visão, né? Até virou adjetivo, sabe? Fulano é muito cartesiano, né? Muito cartesiano no sentido muito determinista, muito mecanicista, embora o próprio Descartes seja bem mais do que isso, mas essa força dele, o pensamento dele, trouxe isso para o pensamento ocidental e para as ciências, e isso é muito importante, porque, afinal de contas, por mais que a gente questione e desconstrua algumas objetividades da ciência, alguns mecanicismos da ciência, esse mecanicismo ele tem um papel, e um papel fundamental para a criação da ciência, né? E aqui uma imagem de idealismo, né? Como assim, aqui em cima, como se está, né? O mundo já tem suas leis, e essas leis precisam ser visitadas, precisam ser descobertas, né? Durante a nossa vida. Bom, seguindo adiante, vou acelerar um pouco as coisas, né? Então, voltando, né? Estamos discutindo idealismo e materialismo, dei alguns exemplos sobre isso. O último exemplo foi o Descartes, né? Que traz um pensamento alinhado aqui dentro do campo do idealismo, que é muito importante, uma visão mecanicista, que é muito importante para as ciências, porque vai procurar desvendar quais são as regras universais, né? Então, está aqui um exemplo de um pensamento idealista. Eu vou dar um salto agora, não vou passar mais rapidamente, não vou falar desse sujeito, o Spinoza, que é mais ou menos contemporâneo de Descartes, e eu vou para um outro sujeito que está lá na frente, que é esse cara aqui, que é também muito famoso, o Marx, né? Então está aqui, eu falei do Descartes como, digamos, um exemplo de um pensamento idealista. Vou falar do Marx agora como um exemplo aqui no campo do materialismo, né? O Marx, que virou quase... agora acho que melhorou um pouco, não sei, não tenho certeza, mas virou quase palavrão, não pode falar de Marx. Né? Ano passado até tiraram uma foto, nossa, o cara está falando de Marx no campo da saúde, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, eu não estou falando de Marx para falar de política, para falar de nada disso, tá aí, eu falo de Marx, né? Não tem essa coisa do Marx demônio e tal. Eu estou falando do Marx para falar do materialismo,
E o materialismo é um pensamento, uma estrutura de pensamento fundamental para a filosofia, para a razão e para as ciências, né? Do mesmo modo que o idealismo também é. Então, eu gosto de usar o Marx porque ele traz, ele, digamos, dá para ser didático com ele. Eu não sou necessariamente um marxista, aliás, não, nem cartesiano, mas eu respeito muito esses dois autores, e eu acho que conhecimento e universidade é para a gente aprender coisas de maneira dedicada e suada, e não simplesmente descartar as coisas sem nem entender do que está falando. Então, vamos lá. Algumas características aqui do pensamento que não são exclusivamente de Marx. Esse é o momento que eu uso o quadro também para fazer alguns desenhos. Infelizmente, aqui não dá, não tem não tenho as ferramentas e também não tenho tanto tempo, então vou tentar explicar do mesmo modo como eu expliquei aí mais ou menos o pensamento do Descartes, como é que ele chega a essa concepção de sujeito ideal e uma visão mecanicista de mundo, de regras, de leis universais da existência. Me dê um segundo. Do Marx, né? Dentro desse campo, do mesmo modo que eu expliquei um pouco ali o pensamento do Descartes, explicar um pouco o pensamento do Marx, para dar um exemplo de materialismo no caso. Eu acho que um primeiro ponto é esse ciclo de pensamento, né? Ele parte aqui de uma visão, gera um método também, dialético, né? Uma relação dialética do pensamento. Então, a razão para ele e para outros, né? Hegel, né? Antes dele, que cria isso daqui, e o Hegel, inclusive, muitas vezes estava no idealismo, né? O Marx, mas uma influência direta do Marx, e ele talvez quem melhor sistematizou isso antes do Marx, mas, enfim, estou trazendo aqui algo que o Marx já toma e a partir do qual segue, que é a ideia de dialética, né? Então, nessa percepção, nessa proposição, né, diferente de um idealismo, ou seja, partir do princípio de que existem ideias que precisam ser, as ideias, a forma como o mundo funciona já está dada, as leis universais, a ciência está aí para descobrir leis que já existem, inclusive do homem, né? No sentido psicológico, no sentido biológico também, essas leis já existem, isso daí, a ciência está aqui para se desenvolver e descobrir como é que elas funcionam, né? Isso seria uma perspectiva, digamos, mais idealista, uma percepção de homem mais idealista. O materialismo vai opor isso, sim, em primeiro lugar, falando da dialética. Olha, veja bem, qualquer ideia, qualquer proposição, né, que ele vai chamar de tese, né, ela tem a ver com um determinado momento, certo? E sempre há uma proposição, há uma ideia, você vai encontrar, convivendo com ela, uma proposição que talvez lhe seja oposta, né? Você tem uma tese e você tem uma antítese, né? E elas, digamos, entram em conflito. Uma diz uma coisa, outra diz outra. E no conflito entre essas duas proposições se cria uma outra estrutura que se chama princípio de síntese, né? Uma conclusão, né? Que é uma síntese do embate entre essas duas proposições. A síntese, por sua vez, ela é uma tese, uma nova tese. E como nova tese, vai ter uma antítese, que vai entrar em conflito com ela, e a partir desse conflito cria-se outra síntese, e essa outra síntese também é uma outra tese, outra proposição, que vai entrar em conflito com outra antítese, e assim sucessivamente. Então, o Marx parte dessa percepção e diz, olha, a razão, o pensamento, o conhecimento, ele não está dado, ele não é algo que é universal, simplesmente, ele é algo que é construído nesse processo dialético contínuo, infinito. Ou seja, você nunca vai chegar na resposta final. O que você vai ter é sempre uma síntese, que vira uma tese, que se embate com uma antítese, vira outra síntese, e assim sucessivamente. E para o Marx, principalmente, não só para o Hegel também, até, mas o Marx aí traz esse aspecto de maneira contundente, que isso é um processo histórico. Então, é preciso o homem existir, é preciso ter existência
né? A essência não define, é preciso o homem existir, conviver materialmente, aí tem um aspecto material, conviver materialmente, interagir com o ambiente, interagir socialmente, e a partir daqui você cria pensamento, e esse pensamento ele vai se modificar historicamente num processo dialético, que é esse aqui, nessa figura. Esse processo dialético é o que faz o homem se desenvolver, é o que faz o pensamento se desenvolver, e é o que, no final das contas, gerou o conhecimento científico. Então, o que ele está colocando aqui? Ele está dizendo que o conhecimento científico, né, a ciência, ela é uma proposição, ou várias proposições, digamos assim, que foram construídas na existência, na relação e na reflexão do homem com o mundo que ele vive. Então, eles não correspondem necessariamente a uma verdade que é anterior a essa existência, mas é uma percepção sobre essa existência, é uma proposição elaborada sobre essa existência, e essa proposição está em choque com outras proposições, e assim se desenvolve o pensamento. Marx, então, eu coloquei aqui deixa eu ver aqui, eu coloquei aqui essa figura, né? E essa figura aqui, né, fala que o materialismo histórico dialético, né? Dialética é esse ciclo que eu expliquei agora, né? E esse materialismo histórico, porque a base de tudo, justamente, é a relação material, é a vida, onde ela se dá, como ela se dá, uma vida social do homem, que desenvolve seu pensamento através dessa relação material, um processo dialético. E ele vai dizer que, o que é que ele diz? Olha, isso aqui é uma espécie de estrutura, esquema do pensamento dele, foi a melhor figura que eu achei, tá? Aqui, pesquisando na internet, o que é que ele vai dizendo? Olha, tudo parte aqui da base, da infraestrutura, que é a vida material, certo? A partir daqui, criam-se ideias, e essas ideias, né, forma de organização do mundo, da vida, do pensamento mesmo, são o que ele chama de superestrutura, para falar de uma maneira bem simples. Maneiras de ser, pensar e agir, instituições, mundo político, jurídico, cultural. E onde é que surge isso tudo? Da vida, do acúmulo de reflexões e experiências materiais históricas. Né? Ele cria isso tudo e transforma isso em regras, normas, leis, percepções, valores, etc. E esses valores, que a princípio, então, o materialismo sempre parte aqui da base, tudo isso daqui é fruto da existência material. A questão é que isso daqui, ao mesmo tempo, organiza a existência material das gerações que vieram. Então, a gente já nasce em um mundo que tem maneiras de ser, pensar e agir, instituições, mundo político e jurídico. A gente já nasce um mundo todo organizado assim. Então, quando a gente chega nesse mundo, a gente já recebe uma estrutura, uma superestrutura que está montada. Então, a nossa percepção, é isso que ele chama a atenção, a nossa percepção é que o mundo já é assim e funciona assim. Seria uma percepção idealista, ou seja, as ideias, o modo de ser já está aí dado, né? Já é natural, digamos assim. Tanto é que quando eu nasci as coisas já funcionavam assim. Mas o que ele chama a atenção é que não é porque a gente encontra uma estrutura montada que ela é natural, que ela é prévia à existência. Na verdade, isso que a gente encontra já no nosso mundo é fruto do acúmulo histórico da existência material dos homens que vieram antes de nós. Né? Assumem uma posição natural, mas não são naturais. Né? São construídos, são frutos da vida material, como tudo é fruto da vida material, da existência material. Em linhas gerais, esse é o pensamento, e aí vocês, comparando uma coisa com a outra, idealismo e materialismo, a gente tem aí uma diferença, então, bastante contundente, embora muitas vezes assim, a gente encontre traços idealistas em Marx e tal, mas qual é essa divergência, então? Uma percepção de que existem valores, regras, pensamentos universais e que a gente vai encontrá-los a partir do desenvolvimento da razão, e uma outra percepção é que a razão ela se desenvolve como uma experiência de vida, e esse processo histórico e material é o que faz o pensamento se desenvolver, e as possibilidades são infinitas, e não já pré-determinadas. A gente pode pensar isso tanto para
para o que a gente tem em termos de relações sociais, no campo das ciências humanas, por exemplo, aspectos psicológicos também no campo das ciências humanas, mas também em termos de ciências exatas, né? Analisar uma ciência exata, ou mesmo um postulado, né, da biologia, de base biológica, esse postulado ele tem uma realidade que o torna verdadeiro em determinado momento, mas ele pode ser refutado e se pode entender que é uma coisa completamente diferente em outro momento, né? No momento em que ele se apresenta como verdadeiro, parece que ele está falando de uma regra universal que se aplica a qualquer circunstância, né? O que um pensamento materialista diria que, olha, essa regra científica, universal, que se apresenta como universal, mesmo sendo científica, ela não se aplica a qualquer circunstância, ela é fruto dessa realidade material histórica desse momento. Em um outro momento, a gente pode pensar, inclusive, o aspecto biológico de outro jeito. E eu estou falando isso aqui, tem biólogos, tem gente cientista aqui, mas aí fica para a conversa logo na sequência. Então, estou seguindo aqui, né, nessa linha. Vou pular aqui mais alguns slides, que tinha umas brincadeirinhas. Não sei o quanto eu falo do Darwin, talvez seja interessante falar dele um pouquinho. O Darwin foi uma influência, por exemplo, para o Marx, isso é muito interessante. E tem aqui sempre umas brincadeirinhas que eu gosto de trazer, está aqui já entregando, porque aqui do lado tem, né? Que é a percepção que se tem da evolução, né? A noção de evolução nessa linha, e da crítica que se tem essa noção de, não, isso é uma compreensão equivocada, evolução não é isso aqui não é evolução. Por favor, me deem licença, cientistas que estão aqui presentes. Vou falar um pouco do Darwin, que a gente pode conversar depois também. Então, o Darwin ele foi um divisor de águas também no pensamento, e ele traz reflexões filosóficas profundas sobre a existência. Dizem, inclusive, que ele teve momentos de crise existencial, né, quando ele estava formulando a teoria dele, porque é um divisor de águas ali a respeito da origem da vida, né? E ele fornece uma estrutura, né, dentro de um campo científico mais contundente. Estava conversando com um amigo meu que estava lendo um material sobre ele histórico, né, das viagens que ele fez, e que é basicamente o diálogo que ele tinha com o capitão do navio, né, que eles estavam viajando, e que a discussão toda se dava sobre como é que era, né, a vida, como é que tinha começado. E, obviamente, eles tinham um diálogo mesmo, não era uma questão, era o que se estava disputando na época, em termos de narrativa, de explicação do mundo, da vida, de novo, aquelas perguntas filosóficas fundamentais, né? Qual o sentido da vida, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido da existência, né? E a gente tinha explicação religiosa, né? Então, que se falava do dilúvio e tudo, e uma explicação de outra ordem. E ele disse que lá em determinado momento, eles aqui na costa do Chile foram subindo lá uma montanha e encontraram lá, em determinada altura, fósseis de animais marinhos, né, e tal. Aí o capitão do navio olhou para ele, tá vendo? Tipo, era prova, eles estavam partindo, inclusive a discussão era da geologia, né, a partir da geologia, que eram os registros na Terra, né, do que teria acontecido. E eles encontram, isso era o meu amigo contando, encontram lá esses fósseis, né, alto, lá pela Cordilheira dos Andes, lá. Aí o capitão olha para ele e fala, tá vendo? Olha aqui, ó, a prova aí. Aí eles sobem mais um pouco e encontram outros vestígios e vão subindo. Então, demonstrando que teria havido subidas e descidas inúmeras em diferentes graus. Aí o Darwin vira para o capitão e fala, tá vendo? É um diálogo interessante, porque procura reproduzir mesmo o diálogo que eles tinham lá nos diários, e é um processo de reflexão, né? A teoria que ele estava formulando tem uma base empírica, uma base de experimento, mas também tem uma base de reflexão que é muito importante, e que, em outras palavras, o que eu queria trazer aqui, ele que é uma grande influência para Marx e para tantos outros, né? É engraçado que diferentes autores, às vezes idealistas, às vezes materialistas, colocam ali o Darwin como influência, mas o que eu queria destacar é que, principalmente, quando a gente olha para essa imagem aqui, né, o que a gente tem? A gente tem uma ideia de uma linha evolutiva, em que você tem o ápice da evolução aqui. É como se as coisas estivessem predeterminadas, digamos, uma percepção idealista do mundo. Você tem uma imagem
pré-definida do que é o ápice da evolução, né? E tudo, apesar de historicamente se transformar, mas se transforma dentro de uma linha contínua, definida, pré-definida. Essa seria uma percepção idealista do pensamento, no sentido negativo, porque idealismo não é só isso, né? Um idealismo sem reflexão, né? Não é o caso nem do Descartes, nem nenhum autor de respeito idealista, mas a gente vê isso presente na filosofia, nas ciências sociais, isso esteve presente bastante na antropologia, na própria psicologia, e de certa forma, às vezes, se encaixa em certos preconceitos, né? Por exemplo, na comparação de uma civilização com outra, de uma cultura com outra, quando a gente teve aqui a descoberta das Américas pelos europeus, né? Começou as comparações, aquele povo é atrasado, esse povo é mais desenvolvido, quem é mais atrasado, quem é mais desenvolvido. Então, tinha autores que estabeleciam essa mesma linha evolutiva, né? Você tem o ápice da civilização e civilizações meio desenvolvidas como se fosse um modo contínuo de se desenvolver. E quando a gente vai para a própria teoria do Darwin, eu me debati um pouco com o livro dele, o que a gente vê ali, principalmente, é que é uma teoria sobre variação. Variação, 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 e a relação dessa variação com a realidade material, com o meio material. Então, o resultado disso pode ser infinito, porque a realidade material pode ser diversa, e as variações também são múltiplas, quase infinitas. Então, essa é uma percepção, eu diria, mais materialista, porque as variações, elas não são variações ideais por si. Não existe um ideal de variação que seja o bom, o melhor. Existem variações que são aleatórias e que elas encontram ambientes que também podem ser múltiplos, e isso gera um fruto, né? Então, é interessante trazer o Darwin, porque já dá um gancho para os aspectos da saúde, porque quando a gente fala em saúde, a gente está sempre tentando estabelecer um parâmetro para olhar e fazer uma análise sobre o que é desejável em termos de saúde, né? E o que não é desejável, o que é correto e o que não é correto, de que maneira, no que é que eu tenho que intervir, né? E o que é bom permanecer e o que não é, né? Então, obviamente, traz aqui um aspecto idealista, porque é uma pré-definição de como é que devem ser as coisas, né? Isso me fornece parâmetros, mas a questão que se coloca, fazendo dialogar materialismo e idealismo, é que, olha, tudo bem, esse meu parâmetro inicial precisa ser confrontado com a realidade material, para que, no lugar de ajudar o sujeito, eu não tente enquadrar naquele meu esquadrinhamento, que diz que aquilo é a realidade dele. Eu preciso me aproximar da situação material, ver se essas coisas realmente são compatíveis e me dar o trabalho de refletir sobre isso. Então, não é simplesmente questionar a ciência e a razão dizer que isso é qualquer coisa. Não, eu preciso refletir. Eu tenho um conhecimento adquirido que estabelece parâmetros, mas esses meus parâmetros, por mim mesmo, eles precisam estar sempre sendo reelaborados, sempre sendo repensados, né? E aí a gente chega numa discussão que já foi mais ou menos conhecida de vocês aí, vocês andaram se debatendo com isso, do Canguilhem, né? E trazendo aquela discussão sobre normal e patológico, que bate justamente nesses dois modelos, né? Existe um parâmetro para se estabelecer normal e patológico se equivalem, existe esse parâmetro para se estabelecer o que é saúde e o que é doença com precisão, independente da situação de vida, da situação material em que as coisas se dão, né? Ele é também um divisor de águas, né? A gente pode falar um pouco sobre isso, eu já estou me delongando, estou querendo entrar em alguns exemplos mais concretos, né? Mas, basicamente, ele coloca algumas questões, né? Que a doença não tem realidade objetiva, normal e patológico, eles não é uma questão simplesmente da vida
fisiológica e vegetativa, normal é estar adaptado às exigências do meio. A saúde está adaptada às exigências do meio e ser capaz de criar e seguir novas normas de vida, né? Então, de certa forma, a gente vê aqui uma relação com esse aspecto materialista e da relação com o ambiente, mais ou menos como a gente estava falando aí do Darwin ainda há pouco, que é, olha, de que maneira determinada nova circunstância ou velha circunstância não necessariamente significa não estar saudável, né? De que maneira o confronto entre essas duas coisas é que vai me dizer o que é saudável, o que é saúde ou não. Seguindo aqui, eu vou pular aqui alguns autores e tal, que são interessantes, mas que nesse momento a gente não vai conseguir abordar, né? Chega aí rapidamente, já deu um salto gigante aí no Paulo Freire, eu gosto de colocar ele aí porque ele acaba sendo uma referência, e não no campo da saúde necessariamente, mas no campo da educação, né? Ele não é propriamente, Paulo Freire não foi propriamente um teórico, ele não fez um pensamento. Depois ele teve contato com o pensamento do Marx, do Vygotsky, que está aí um pouco atrás, esse sujeito aqui, fenomenal também na teoria dele, o Piaget, que eu falo também, outro sujeito genial. Mas, basicamente, as questões que o Paulo Freire traz, ele traz questões para a educação, né? Que eu vou fazer uma analogia com os aspectos da saúde que eu acabei de falar, que é, olha, a educação ela precisa fazer sentido e, para fazer sentido, ela precisa estar conectada com a realidade material das pessoas, né? Então, não adianta, vou dar alguns exemplos, não adianta fazer, agora a gente está aqui até no computador, isso está tudo muito mudado, mas vocês imaginem o que é na década de 50, na década de 60, aliás, você ter livros didáticos chegando no interior, no Agreste, aqui pelo Nordeste, mas sendo impressos lá em São Paulo, livros que retratavam a realidade de vida num grande centro urbano, shopping center, carros, etc., para serem aplicados numa situação de vida completamente diferente, né? Hoje as pessoas acessam os diversos modos de vida pelo celular, pela internet, você vê tudo, então isso é meio mais familiar, mas uma criança na década de 60 crescendo no sertão, se deparando com livros que falam de uma vida num centro urbano bastante urbanizado, concretado, aquilo não faz muito sentido. E para uma criança que está aprendendo a se alfabetizar, está começando a se alfabetizar, é sempre mais duro, sempre mais complicado, né? Tanto que para a criança, a educação infantil, você precisa dar materialidade às coisas, né? Você vai contar frutas, de preferência frutas que ela conheça, né? E não morangos, que a gente até conhece mais hoje em dia, mas imagine, morangos, coisas que não estão ali no cotidiano. E no final das contas, a avaliação não é que havia nada de errado com o material, nem com a didática, nem com a pedagogia. O problema eram as crianças, que eram subdesenvolvidas e que eram incapazes. E o que ele fez foi inverter essa lógica. Não, olha, não vamos enquadrar a educação nesse material que está sendo feito num lugar que não tem nada a ver com isso aqui. A gente precisa transformar a educação em algo que tenha sentido com essa realidade concreta deles. E isso a gente vai ver que funciona, e funcionou, né? Principalmente a educação com adultos, ele conseguiu alfabetizar adultos, cortadores de cana, por exemplo, falando sobre a realidade de cortar cana, do canavial, do trabalho que eles tinham. E a partir daí você vai construindo frases. E ele conseguiu, assim, experiências maravilhosas, justamente falando da necessidade de conectar com a realidade material, de que a pessoa, o educando, ele seja ali um agente, ele seja parte do processo de aprendizado, porque isso vai dar, além de ser mais eficiente enquanto aprendizado, vai dar mais capacidade de intervenção no próprio processo de educação dele. Eu acho que a gente pode pensar da mesma forma em relação à saúde, né? Você tem os parâmetros lá, mas esses parâmetros eles precisam ser confrontados com a realidade e, dentro do possível também, do mesmo modo como na educação, é importante que as pessoas participem, né? Falem e compreendam, né? O seu processo de saúde, de adoecimento também, de saúde, né? Que elas sejam protagonistas desse processo.
Então, não significa deixar de lado o conhecimento, os parâmetros, digamos assim, que se estabelecem para fazer, por exemplo, um diagnóstico, mas é preciso que esses parâmetros eles estejam, pelo menos em uma parte, submetidos a uma realidade material. Esse é o desafio da clínica, né? Esse é o desafio da clínica que eu falava lá no início, né? E é um desafio, como é que a gente faz clínica, né? Como é que a gente faz clínica estando trabalhando a partir da ciência, de uma maneira científica, né? Mas, ao mesmo tempo, precisando submeter o que não é comum, né? Submeter esse nosso conhecimento científico, que é importante, mas que precisa ser confrontado com a realidade material, né? E isso precisa ser levado em conta. Então, aqui eu estou trazendo essa imagem, a imagem dos determinantes sociais de saúde, eu acho que é uma imagem importante. Isso não é simplesmente um questionamento filosófico das ciências humanas, mas é algo que está incorporado à própria Organização Mundial de Saúde, e que vai ver, olha, você não é excludente, né? Você tem fatores individuais, hereditários, tem um aspecto biológico em si, alguns parâmetros, mas tem várias outras coisas, né? Coisas que estão aqui próximo disso, o estilo de vida dos indivíduos, né? Mas redes sociais, comunitárias, produção, como é que é a produção agrícola, como é que é a educação dessa população, ambiente de trabalho, como é que são as condições de vida materiais dessas pessoas, desemprego, água, esgoto, saneamento, serviços sociais de saúde, habitação, como é que essas pessoas moram, quais são os hábitos que ela tem, condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Então, a clínica, né, que tradicionalmente, né, ela tem um enquadramento muito voltado para isso daqui, ela precisa ser ampliada e, veja, isso não é simplificar e dizer que é qualquer coisa, pelo contrário, você tem que tornar ela mais complexa para que ela seja efetiva. Você tem que levar isso aqui tudo em conta. Então, é fundamental que cada um aqui se aproprie dos conhecimentos específicos que vão ser da sua profissão, digamos assim, em termos de uma perspectiva mais biomédica. Isso é fundamental. Mas é igualmente fundamental que esses conhecimentos, eles também levem em conta e, em muitos momentos, se dobrem à realidade material e a esse universo de condições para que a clínica, esse é o grande desafio da clínica, para que ela seja efetiva, para que ela funcione, né? E é justamente a partir dessas perspectivas, né, de levar em conta isso, que a gente vê, por exemplo, a maneira como o SUS se organiza. A gente tem os vários níveis de atenção, então você tem cada nível de atenção tem um tipo de intervenção, você tem os hospitais, você tem a média complexidade e a baixa complexidade, então nos hospitais você tem internamento, intervenções mais agudas, são processos que dizem respeito a uma parte do que é a vida, do que é a saúde, né? Você precisa ali fazer uma intervenção cirúrgica, por exemplo, né? Então, ali você está lidando com um campo mais específico, um sujeito que está ali em coma e tal, você não vai perguntar o que é que ele gosta de fazer e tal, você tem que fazer uma intervenção no corpo ali, isso precisa ser bem feito. Só que você tem várias coisas, você tem o antes disso, né, porque é que ele precisou daquela cirurgia, e você tem o depois disso, né, como é que ele vai viver depois daquela cirurgia, né, se tem algum hábito dele que vai ser afetado, se tem alguma condição física dele que vai precisar ser adaptada ao ambiente, para que mesmo com aquela limitação ele seja saudável, porque ele consegue se adaptar à nova realidade. E isso, esse nível de atenção mais técnico nesse sentido, não vai conseguir fazer, né? Não vai conseguir dar conta disso tudo. Por isso que tem esses níveis de atenção, e a gente tem um destaque para a atenção básica, né? Que faz alguns atendimentos, né, de maneira curativa, mas que também tem como propósito o quê? Ter contato com esse universo, com a vida das pessoas materialmente, porque aí é possível para o trabalhador de saúde na atenção básica confrontar o conhecimento técnico dele com a realidade material onde as pessoas vivem. Então, diferente daquela imagem do grande hospital geral, que a gente tem aqui em Sergipe, por exemplo, o USE, né, que vem gente de tudo que é lugar, inclusive fora do estado, para ser atendido ali e tudo. Ou seja, ele não tem uma conexão comunitária, um prédiozão, um trambolhão lá, impessoal, que você vai resolver problemas de saúde específicos, né? A atenção básica, que é outro nível de atenção, ela tem outra característica, é outro tipo de serviço, outro tipo de trabalho, e
e assim, no horizonte dela está justamente se conectar com a população onde ela vive. Esse, aí sim, é uma rotina de trabalho em que o trabalhador de saúde está todos os dias em contato com a realidade material da população. Como é que ela vive, o que é que elas fazem, quais são os hábitos, né? Como é que as coisas funcionam para que haja essa interação de conhecimentos. Né? Aqui eu vou trazer algumas imagens. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de uma cidade, a cidade de São Paulo, se eu não me engano, em que a gente tem aqui, olha, por exemplo, aqui é o território de uma unidade de saúde, cada coloridozinho desse é de um agente comunitário de saúde. Né? Então, essa casinha aqui, que é uma unidade de saúde, o trabalho dela, o cotidiano dos trabalhadores dela vai ser circulando aqui, visitando as pessoas, conhecendo como é que se dá a vida aqui nesse ambiente. Né? E, eventualmente, elas vêm para o serviço, mas parte da rotina, boa parte, teoricamente, da rotina tem que ser aqui, ó, algo que vocês vão lá dar uma volta, ficar fazendo com os agentes comunitários de saúde na PEC. Então, voltando àquele pensamento idealista e materialista, o que é que tem um aspecto idealismo? Bom, o idealismo tá aí, de certa forma, o conhecimento que a gente traz e que diz como é que as coisas têm que ser, né? Mas é preciso essa parte material, que é pegar esse meu entendimento sobre o mundo e confrontar com a realidade material das pessoas, como é que elas vivem de fato. E isso torna a clínica mais complexa. A gente vai precisar ralar mais para que ela seja uma clínica efetiva. Né? Aqui mais algumas imagens, né, representações feitas por agentes comunitários, por equipes e tal, mas sempre aqui, fazendo divisões territoriais, ali, vendo e tal. Aqui os princípios do SUS, né, a participação social ela é muito importante, e quanto mais você tem serviços funcionando com a comunidade, mais a possibilidade de participação. Nada se garante, né? Mas é muito mais fácil que você tenha participação, né? A partir da descentralização. Aí, acho que em outros momentos vocês vão falar bastante dos princípios. Eu gosto desse quadro porque faz a distinção entre os diferentes princípios, aqui os princípios ideológicos, aqui os organizativos e a participação social. E aqui, finalmente, para a gente concluir, só um mapa aqui da evolução da atenção básica no mundo, né? Porque a gente tem aqui de 98 a 2000, né? Quanto mais azulzinho, mais serviços, mais o país está organizado, tem serviços da atenção básica, né? E aqui já um mapa de 2011, a gente vê que esse modelo comunitário de serviços conectados com a realidade material, ele se generalizou pelo país. Obviamente a gente tem muito que conversar sobre isso, né? São vários aspectos para se analisar, mas é fato que a gente tem uma estrutura implantada e que é muito interessante isso, que é uma estrutura que procura responder a essa necessidade. Que necessidade? Esse desafio que eu estava falando da clínica, né? Colocar o seu conhecimento científico, que é fundamental, mas que é um esquadrinhamento, que é um modelo ideal da realidade. Eu preciso colocar esse modelo ideal que eu tenho, que é importante, porque é científico, ele é bem construído, ele tem efeitos, né, comprovados, mas ele precisa continuar sendo posto à prova. Ele precisa sempre continuar sendo submetido à realidade material. Eu não vou fazer isso num lugar que eu só vou lidar com gente que ou faz uma cirurgia ou morre. Eu vou lidar com isso em serviços que levam em conta o acompanhamento cotidiano das pessoas, no lugar onde elas vivem, na condição material de vida delas. Aí sim eu posso incorporar a vida dessas pessoas, inclusive a ação delas mesmas, em sua própria saúde, em seus próprios entendimentos. Beleza? E eu vou encerrando a apresentação por aqui. Vamos lá agora. Muito obrigada, professor Fred, pela explanação. Eu sempre tive o desejo de assistir essa sua palestra, quando a gente fazia no formato presencial, mas sempre acontecia alguma coisa e eu não conseguia assistir. Estou feliz por ter conseguido acompanhar ela completa hoje. Me esclareceu muitas leituras que me arrisco a fazer, né? E aproveito para destacar a importância desse tipo de leitura, né? Que
nós, professores formados, às vezes, em áreas tão especialistas, tão específicas, nem sempre a gente tem uma oportunidade de conhecer a construção do conhecimento e a ponto da gente compreender, né? Compreender como isso vai impactar na forma de agir, na forma de ser profissional, né? E em se tratando de um campus da saúde, é inevitável, né? Caminhar e não se discutir, né, a respeito dessas bases filosóficas e como esse conhecimento, esse entendimento vem sendo construído ao longo da história. E aí, professor, aproveitando isso, nós temos uma pergunta do Moisés Francisco dos Santos. O Moisés diz assim: oi, bom dia. Como as bases da visão filosófica podem ajudar o desenvolvimento do corpo humano? Esse corpo humano aí, talvez a gente possa extrapolar aí para o desenvolvimento da saúde, não sei. Bom, eu não sei em que ponto, né, a gente não pôde ter interação, né, eu não sei em que ponto essa questão surgiu, em que ponto da explanação. Espero que essa altura, inclusive, ela tenha sido esclarecida. Sim. Mas vamos falar um pouco, de qualquer forma, acho que é um aspecto. Vou me repetir, mas eu acho que é isso mesmo, né? Veja, tudo se coloca no sentido de que a base filosófica ela é fundamental para que a gente compreenda que a gente está criando modelos, né? Modelos de homem, modelos de desenvolvimento, né? O que é o desenvolvimento humano? Para onde que o corpo tem que ir? Que tipo de propriedade intelectual, física a gente tem que construir? Será que existe um modelo ideal de corpo? Será que existe um modelo ideal de aquisição de raciocínio? Né? Quando a gente vai, por exemplo, decidir um currículo de uma escola, tem o conhecimento que é importante e aquele que não é importante. Então, a gente está sempre fazendo seleções. O corpo tem que ser assim, esteticamente tem que ser de tal jeito, mas tem que funcionar de tal jeito, as taxas têm que ser de tal jeito. Então, o que é importante a gente perceber é que tudo isso são parâmetros. Não são a verdade sobre como deve ser o corpo, como deve ser a educação. São escolhas feitas a partir de parâmetros. Então, a visão filosófica ela é fundamental. Assim, a gente está falando de visão filosófica, mas assim, essas coisas não se distinguem. A gente está na academia, isso precisa ser dito. A academia é lugar de reflexão, de pensamento. Do contrário, seria um espaço técnico exclusivamente, né? Que é muito importante também, o espaço técnico. Mas ele tem um outro propósito. A academia é um lugar de reflexão. Então, a visão filosófica é justamente para que a gente continue pensando. Isso não pode ser desconectado da formação em qualquer área. A gente precisa, por mais que a nossa área seja mais objetiva, digamos assim, ela precisa ser submetida ao pensamento, à reflexão continuada, né? Então, assim, aqueles parâmetros que a gente estabelece como ideal de corpo, desenvolvimento, para onde que vai e tudo, ele precisa ser, olha, isso é um parâmetro, esse parâmetro muda, esse parâmetro atende a determinadas circunstâncias, a determinados valores. E mesmo aquilo que parece muito científico, mais científico também está atendendo a determinadas circunstâncias, determinados valores, determinados aspectos políticos, econômicos, sociais. Ok, professor Fred. Nós temos mais uma pergunta, mas essa pergunta, eu acho que foge um pouquinho, embora eu tenha compreendido que o Moisés tinha colocado. Ele colocou assim: a paralisia do sono é um reflexo do sentido que a pessoa fica quando não consegue pensar? Essa pergunta, professor, surgiu bem no momento que o senhor estava falando sobre pensamento, né? Provavelmente, quando o senhor estava falando sobre o René, né? E penso, logo existo. E aí, o Moisés traz para a gente esse questionamento, que a paralisia do sono seria um reflexo do sentido que a pessoa fica quando não consegue pensar. Foge um pouquinho do que a gente está discutindo aqui, mas se o senhor quiser falar algo a respeito, fica à vontade.
A paralisia do sono, em que sentido? O dormir mesmo, né? Tá quietinho ali dormindo, ou é alguma... Bem, ele pode estar se referindo àquele fenômeno em que a gente fica preso, né, sem falar, sem mexer, embora pareça consciente. Aí ele pergunta se isso tem a ver com não conseguir pensar. Então, eu acho que deu uma fugida um pouco conversando. É que eu creio que essa reflexão ela está muito voltada até para uma, assim, para tentar compreender como é que funciona o corpo e tudo, né? Eu creio que as colocações do Descartes elas vão em outro sentido, né? No sentido de fazer uma reflexão sobre o que é que os meus sentidos, né? Em outro sentido, o que é que meus sentidos me dizem, né? Os sentidos eles são parâmetros para alguma coisa. Então, dessa forma, assim, no próprio sono, eu não diria que o pensamento para também não, mas aí também estou me arriscando aqui. O pensamento ele continua. O sonho, por exemplo, ele tem elaborações, ele tem reflexões. A psicanálise, por exemplo, coloca o sonho aí como um elemento muito importante, né? Que traz aspectos que fogem à nossa percepção, mas que estão registrados de alguma forma e que contam coisas importantes, né? Aquela investigação psicanalítica sobre aspectos do inconsciente que não estão nessa narrativa que a gente é acostumado a entender, mas que existe uma outra narrativa simbólica. Mas isso tudo ainda é atividade, né? Você tem aí uma atividade cognitiva intensa funcionando e que é muito além disso que a gente acha mais racional, mais esquadrinhado, né? E tão importante quanto. Professor Fred, muitíssimo obrigada pela... Opa, chegou um novo aqui. Já ia me despedindo, é da Bárbara Moreira. Ela coloca assim, sobre normal versus patológico do Canguilhem, já que a visão é do doente e essa variação de normal varia com a vida dele, se diz que a normatividade é variável. Eu, como saudável, posso dizer que o doente... Acabou aí? Acabou aqui. Deixa eu ver se... Foge dessa normalidade. Foge dessa normalidade, mas ele se assume com a normalidade dele. Ou, no geral, ele assume esses dois casos, dependendo de quem vê. Nossa. Ficou grande, né? Deu para se perder, né? Deu. Mas é que essas coisas dão um nó mesmo, assim. Eu acho que um ponto importante é que a norma não necessariamente ali está relacionado à saúde ou doença. Né? O patológico ele é normal, digamos assim. Então, não há essa oposição, digamos assim. A questão que se coloca aí a respeito de saúde aí já vai em outro sentido, que não tem a ver necessariamente com essa norma geral, mas que sim tem a ver com a norma circunstancial, que ela deve mudar. Né? Quando você tem uma norma geral, você deixa de levar em conta aspectos circunstanciais, e aí estabelece como saudável ou não um enquadramento que supostamente é para todo mundo, em qualquer circunstância. E aí, quando a gente vai ver de perto, não é bem assim que funciona, né? Um enquadramento que em determinadas circunstâncias funciona e em outras não, para outras pessoas, justamente por esse aspecto que ele traz, que é a capacidade de criar novas normas de vida diante das circunstâncias, às vezes circunstâncias novas, diante de um aspecto patológico até, você pode criar uma situação de saúde, uma situação saudável. Eu acho que é isso aí, eu não lembro do resto da pergunta. Ficou grande, enfim. Ela traz, se a gente está entendendo o que a Bárbara está querendo dizer, ela coloca que, diante disso, né, no geral, ele assume esses dois casos, dependendo de quem vê. E aí, esse dependendo de quem vê, não sei se foi a intenção dela, porque a questão ficou longa demais, mas é bom lembrar que
O normal, o patológico, ela não é uma classificação somente externa, né? Ela não é externa, a gente não vai ao médico para saber somente se está doente ou se está saudável, a gente, na verdade, já leva a nossa percepção do nosso estado naquele momento, né? Eu não sei, Bárbara, se a gente conseguiu te alcançar, ficou muito longo, e aí... Mas, de qualquer modo, em outro momento você pode, então, reforçar, reelaborar para que a gente alcance você melhor, viu? De qualquer modo, eu agradeço aqueles que nos mandaram perguntas, foram poucas as perguntas, mas eu agradeço que só assim a gente consegue enriquecer e alcançar vocês. Então, ficamos por aqui. Eu queria fazer um agradecimento especial ao professor Ricardo, que se disponibilizou gentilmente em nos ajudar a fazer o que o professor Fred falou lá no início, é tudo novo, todo mundo aprendendo um monte de coisa, e a gente às vezes se perde, mas a gente percebe que quando a gente consegue segurar na mão do colega, a gente faz o que é preciso fazer. Professor Fred, um imenso prazer ter ouvido você hoje, estou bem feliz por isso, e sempre reiterando os convites para os próximos anos. Tá bom, muito obrigado, eu agradeço, espero que tenha sido proveitoso. Com certeza. Vamos fazer um pós aí, vamos trocar uma ideia. Beleza, então. Então, gente, tchauzinho, aproveitem aí. Para quem não assistiu, o vídeo vai ficar disponível no canal do professor Ricardo, então aproveite para explorar um pouquinho mais, tá bom? Tchauzinho para vocês. Tchau.